Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de estudos, reflexões e de união. Essa é a palavra-chave nesse exato momento onde todos nós estamos fazendo a sua parte, ok? Vamos esperar um pouco mais o pessoal chegar, estão chegando já. A você que já está no chat, gratidão pela sua presença, pela sua participação. É muito importante todos participarem. Olá, pessoal. Enquanto o pessoal está chegando, gostaria de aproveitar, vocês que estão no chat, me desse um retorno do som, da imagem. Tá precisando ajustar, tá baixo, tá alto, tá chiado. Me dá um retorno no chat que eu tô com vocês. Olha, o chat tá que tá. Cleonice, Luísa, Alice, Silvinha, Matilde, olha quanto tempo. A doutora Silvia, a Socorro, a Eliane, muito bom. O Edson tá aí já. Silva, tudo ok? Pessoal, tudo certo? Som, imagem, qualquer coisa no decorrer vocês me falam, a gente vai. Sandrinha, grande Sandrinha, Sandrinha tá aí já. A gente vai modulando o som, ok? A imagem não tem muito que melhorar, mas o som tem, ok? Vamos lá então, Michele chegou, então vamos lá. Vamos aproveitar esse instante. Eu queria começar fazendo uma prece inicial. Então quero convidar a todos, tanto aqueles que já estão presentes ao vivo, quanto aqueles que posteriormente vão nos assistir, que antes pudéssemos fechar um pouco os olhos, relaxar um pouco. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus Pai Todo-Poderoso e que Ele permita, na sua infinita bondade e misericórdia, que os bons espíritos estejam conosco, que eles possam nos auxiliar, nos intuir, nos conduzir da melhor maneira possível. E que, além disso tudo, eles possam não deixar que as más influências possam nos achar. E em nome de Deus Pai, eu dou por aberto o nosso encontro. Ok? Vamos lá. Antes de adentrarmos propriamente no estudo, eu quero fazer algumas recomendações. Primeiro, às vezes a gente não tem um domínio, no caso eu, né, a ler,
não tem um domínio muito do chat quando das explicações. Então, se você porventura tiver alguma dúvida, se você colocou e eu não vi de pronto, não tem importância. Fique tranquilo. Na descrição desse vídeo tem um tópico lá, Facebook dúvidas, entre parênteses. Então você vai clicar lá, facebook.com/aledepaula, você vai ser direcionado a uma page, ok? E nessa page lá vai ter, você curte lá, vai ter uma janelinha enviar mensagem. Então você vai enviar mensagem de dúvida relacionada ao tema ou qualquer coisa sobre o espiritismo lá. Porque lá durante a semana eu tenho acesso mais fácil e tem todo um pessoal também que me ajuda. Se eu não souber, eu vou atrás, ok? E busco uma resposta. Sem resposta você não vai ficar. Nem se for um pelo menos, eu não sei, você vai receber, ok? Então fique tranquilo. Vamos lá. Outra coisa, uma justificativa. Justificativa por quê? Por que da escolha deste livro? Muitos podem estar perguntando, por que não começou pelo Livro dos Espíritos, pela Gênesis, Céu e Inferno, Evangelho e tudo mais? E por que deste livro? Então vamos lá, vamos justificar em 3 partes, ok? Trouxe 3 argumentos para esses questionamentos, se porventura surgir. Primeiro, já até questionaram eu, por que não o Livro dos Espíritos? Então vamos lá. Simplesmente pelo que o fato que a USE, através do Departamento de Orientação Doutrinária e com o presidente o Júnior Pinheiro, nós estamos em conjunto formatando um projeto, tá, que se chama Mais Kardec, tá, Mais Kardec, no qual irá facilitar sobremaneira a compreensão e o entendimento do estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos levar isso para todas aos centros jurisdicionados, a USE, tá? Dando a metodologia, como utilizar, e vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil e prazeroso estudar o Livro dos Espíritos. Estamos fazendo algumas parcerias, isso o Júnior está à frente, e em breve vocês terão uma ótima notícia, ok? Vocês não vão precisar ficar mais garimpando na internet para poder estudar. Vocês já vão ter um norte, uma metodologia, a qual, se você seguir, você vai ver que ficará muito mais simples e fácil a compreensão de O Livro dos Espíritos, ok? Segundo argumento, este livro que nós optamos, ele também faz parte do nosso projeto Mais Kardec, ok? Só que ele era para ser feito num outro formato. Tá? Isso pode até acontecer, mas devido ao contexto atual, a gente resolveu dar o start já para poder suprir, né, essa lacuna, porque muitos centros estão parados, não estão tendo estudos, então a USE, Rio Preto, junto com o Departamento de Comunicação, estamos colocando palestras em conjunto com o Departamento Doutrinário e tudo mais, a fim de levar um pouco mais a todos, tá? Então, esse livro, ele abrange tanto aqueles que estão iniciando, aqueles que não têm conhecimento nenhum da doutrina, mas também, por um outro lado, ele também serve para aqueles que já têm um estudo. Por quê? Porque às vezes muitos conceitos, muitos pilares, fundamentos da doutrina, a gente é bom sempre estar reciclando, dando uma outra olhada, ouvir uma outra opinião. Então tudo isso soma. Então esse livro, ele tem essa facilidade de flexibilizar desde aquele que está iniciando, quanto aquele que já tem um conhecimento prévio do Espiritismo, ok? Mas o que mais
né, pesou na balança é o terceiro argumento. Por quê? Se você pegar o Livro dos Médiuns, lá, que é o guia dos médiuns e dos evocadores, se você pegar ele no terceiro capítulo, que Kardec vai denominar do método, o item 35, se não me engano, lá Kardec ele vai discorrer sobre este livro. Então vamos acompanhar o que Kardec tem a nos falar. Então vamos lá, nessa justificativa eu trago. Olha só o que Kardec quer nos falar. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares, ou seja, do Espiritismo, né, ele está se referindo, pela leitura de nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Então, isso é Kardec falando para nós, tá? Então, se você quer estudar, se você quer conhecer, se você quer se aprofundar no Espiritismo, então ele vai dar uma grande dica que está lá no Livro dos Médiuns, no item 35, do método. E ele vai falar para nós o seguinte, olha lá. O que é o Espiritismo? Então ele está recomendando que você comece por esse livro. Olha lá. Esta brochura de uma centena de páginas somente, então olha só, é um livro pequeno, fácil, olha lá, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta obra, né, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar ao seu alcance. Aí se encontra, além disto, resposta às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, que muito pouco consome, é uma introdução que facilita o estudo mais aprofundado. Então, o que Kardec está nos falando é que se você começar por esse livro, ok? Vamos lá. Você vai ter uma noção geral, tá, dos principais fundamentos do Espiritismo. Você vai conseguir responder as questões mais básicas que é levado àquela pessoa que está aspirando, né, ao Espiritismo ter, o que é comum. Todos nós temos. Eu, quando ingressei, tinha um monte de dúvida. Tenho até hoje, mas nem se for por curiosidade, você acaba tendo. Então, esse livro, ele vai te proporcionar. Então, começamos por ele, tá? Por quê? Além disso, tem um outro detalhe. Se o cara passar por ele, o estudo do livro dos Espíritos, que é o segundo que nós vamos ver agora, fica mais fácil, você pode aprofundar mais, ok? Para você ter uma noção, eu tenho 5 grupos espalhados pelo Brasil, no qual a gente orienta na questão dos estudos. E todos eles começaram pelo que é o Espiritismo, ok? E o que eles observaram, isso foi assim, unânime, que quando eles adentraram em O Livro dos Espíritos, teve condições de aprofundar um pouco mais do que antes acontecia quando eles iniciavam o estudo pelo Livro dos Espíritos, ok? Então, se o cara já passou pelo que é o Espiritismo,
ele vai ter uma noção básica que vai permitir ele aprofundar no livro dos Espíritos, no que é o segundo caso que nós vamos ver agora, ok? Vamos lá? Segundo, olha lá, ó, ele vai indicar o livro dos Espíritos, olha só que legal. Olha lá. Contém a doutrina completa, como ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação do conhecimento da natureza dos Espíritos e os mistérios que leva da vida além túmulo. Quem lê compreende objetivo sério que não constitui um simples frívolo passatempo, ok? Feito? Tudo tranquilo aí? Então, essa é a nossa justificativa para começar por esse livro, ok? Eu quero fazer uma pergunta interativa, vamos interagir aí com o pessoal do chat. Agora eu vou para lá para poder ver algumas respostas. Eu vou colocar a questão, enquanto isso eu tomo uma água também, e eu vou para o chat para ver. Eu queria perguntar se a metodologia que Kardec coloca como orientação dele, eu gostaria de perguntar a você. Essa foi a metodologia que te ofertaram quando você chegou no centro espírita? Eu gostaria de saber de você. Estou lá no chat com vocês agora. Marcos Augusto diz que não. O Luiz Carlos que sim, muito bom, fiquei feliz. Silvinha, depois eu te passo, Silvinha. Elisângela também está conosco, a Estela, Gadini, a Lúcia Helena chegando, a Rose, grande Rose, olha lá. O Zanin, lá de Taquaritinga, grande Júnior Pinheiro, nosso presidente está aí. Agora a conversa é outra, hein? Marcos Augusto, vamos lá. A Silvia, a doutora Silvia diz que não. Que a Silvinha, a Rose também diz que não. Matilde também que não. Matilde e a Rose tá firme. A Cleo também lá de Américo também não. Vamos lá, quem mais? Isabel também não. Vamos lá, quem mais pode nos ajudar? Olha, a Eliane sim. A Lídia diz que leu quando era na mocidade grande. Muito bem, pois eu quero que você relata para mim sobre essa questão da mocidade. Acho interessante isso, tá? A Laurita não. A Michele não. Sebastião também não. Lucelena foi orientada muito bem. A Rosana também. Não, legal. Por que eu falo isso? Se o próprio Emmanuel, né, o grande Emmanuel, né, através do nosso querido Chico Xavier, disse para ele: se algum dia eu disser algo diferente do que disse Jesus e Kardec, fique com eles e abandone-me. Então, às vezes eu fico refletindo. Se o próprio Emmanuel disse isso ao Chico, né, eu acho que nós deveríamos refletir um pouco mais sobre essa orientação de Kardec, ok?
Por quê? Precisamos refletir. Se o próprio Emmanuel disse isso a Chico, quem dirá muitos de nós. Então acho que fica a reflexão para vocês levarem para suas casas, para vocês experimentarem, assim como aqueles grupos que a gente orienta nos deram esse feedback, ok? Então fica a dica aí para vocês. Ah, por falar nisso, ó, não esquece não, hein? Aqueles que estão chegando agora, ó, não esquece de curtir o canal, se inscrever e compartilhar, porque também o grande Emmanuel também falou, né, que o mínimo que a gente deve fazer em prol da doutrina é a sua divulgação. Então muitos podem estar, né, em casa parado agora precisando de algo e vamos preencher o pensamento dele com algo edificante, que é o estudo da nossa doutrina, ok? Tudo tranquilo? Podemos prosseguir. E agora nós vamos entrar, propriamente dito, na introdução deste livro, okay? O que é o Espiritismo, que é isso aqui que nós vamos estudar. Às vezes me perguntaram hoje, eu não tenho esse livro a ler. Tudo bem, sem problema. Tem vários e-books em PDF para você baixar na internet. E se você não quiser e quiser só acompanhar os textos, tá? Você pega lá www.kardecpedia.com.br, você entra lá nessa plataforma, lá você vai encontrar não só a obra O que é o Espiritismo, mas você vai encontrar todas as obras de Allan Kardec, ok? Aliás, grande abraço ao Cosme e à Lilian. Eles fornecem gratuitamente, de uma maneira integrada, todos esses textos de Allan Kardec. E gratuitamente, você pode baixar lá e ir estudando. A gente vai por etapas, por episódios, por partes. Então, hoje nós vamos ver a introdução deste livro, ok? Eu preparei essa aula, mas o próximo encontro, aí dependendo de como for a semana, das dúvidas, a gente vai montando, né, o enredo desses encontros, ok? Então vamos lá, para a gente poder agora falar um pouquinho sobre esse livro. Primeira coisa na introdução, por que surgiu, né, esse livro? Vamos lá. Kardec, quando ele publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em abril de 1857, tá? Que é a pedra fundamental da doutrina. Aliás, não é esse livro dos Espíritos que a gente consulta diariamente, que a gente estuda e lê. Tá? Essa é a segunda edição de março de 1860. Okay? A primeira edição, de uma maneira bem reduzida, essa segunda que nós estudamos é bem mais ampliada, revisada e tudo mais. Okay? Tanto que nessa hora ele cria a palavra Espiritismo para designar essa nova doutrina, né, que ele lançara. E quando ele traz a lume, né, teve muitas adesões de homens muito conceituados, sérios da sociedade local de toda a Europa. Então teve um desenvolvimento e uma aceitação muito boa. Tá? Tanto que logo em seguida, 9 meses depois, em janeiro de 58, ele lança a Revista Espírita. Tá? O que? Ele lança a revista que impulsionou ainda mais a construção dessa ciência espírita que ele estava ainda em construção. Ok? Tanto que ele traz o primeiro exemplar em janeiro de 1858. Tá? E ele, em termos de curiosidade aqui, quando ele lança ela, ele traz logo na introdução um texto memorável, tá? Onde eu não canso de ler e todos os dias praticamente eu leio esse trecho para mim poder me educar.
tá? Eu vou até trazer, faço questão de trazer para vocês. Vamos lá? Revista Espírita, janeiro de 1858. Vamos lá. Olha lá o que ele diz. Nossa revista será, assim, uma tribuna, na qual, entretanto, a discussão jamais, olha lá, jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas convenientes. Eu fiz até um grifo aí, grifo meu. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Eu acho que se o movimento espírita tivesse essa revista e tudo, aliás, eu trouxe ela aqui, ó, essa aqui, tá? Você pode pedir lá na Candeia, que o Ricardo faz um preço especial. Pode falar que eu que falei no estudo, que ele dá um desconto, depois eu acerto com ele, ok? Então, se todos nós do movimento lêssemos pelo menos esse trechinho embaixo, numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos, eu acho que o movimento teria mais harmonizado, porque o que nós vemos hoje é mais disputa do que discussão, mas isso passa, ok? E aí, quando ele lança, 4 meses após da revista, em janeiro, em 1º de abril, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual Kardec era o presidente físico, né? E nada mais, nada menos, São Luís é o presidente espiritual. Então, com isso, o Espiritismo, além dele ser divulgado, ele foi incorporando, foi tendo ferramentas de auxílio para a construção da ciência espírita. Tanto que ele faz isso em 1º de abril, 2 meses após, em junho de 58, ele lança um livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Lá ele vai tratar de como aconteciam essas manifestações. Tanto que esse livro é como se fosse uma primeira edição do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns partiu dele, ok? Então, com todo esse cenário, nesse ano de 58, o Espiritismo ele começou a ganhar um cenário muito grande, mas muito mesmo. Ele começou a disseminar, começou a avançar em outros continentes e começou a ganhar muitas adesões, muitas mesmo. Então, como essa crescente foi aumentando cada vez mais, Kardec também foi como se fosse os dois lados da moeda. Ele começou a ganhar muita pedrada, muita ingratidão, muita calúnia. E também começou a surgir através disso outros adeptos curiosos, querendo saber cada vez mais o que é esse espiritismo. Então, em meio à época, né, de pedir tantos esclarecimentos, tanto por carta quanto pessoalmente, aonde ele ia, ele era inquirido sobre essas coisas, né, que o pessoal queria saber o que é isso. Porque começaram a tocar tanta pedra que a curiosidade, essas pedras impulsionaram o espiritismo, na verdade. Tanto que Kardec, ele sentiu a necessidade de criar uma brochura ou algo simples que explicasse o que era essa ciência, o que é o espiritismo. Por quê? A fim de saciar esse desejo que tomava conta da grande maioria. Então, ele criou esse roteiro simples e resumido, né? Sempre, claro, com as orientações dos espíritos superiores, né? Que não só para aquele momento, mas para o futuro da humanidade. Então ele cria em junho de 59 esse livro, essa brochura, o que é o Espiritismo. Sendo até certo ponto, né, essa indicação de Kardec, aqueles que se interessavam a ingressar
na doutrina, mas conhecê-la, ter um prévio conhecimento dela. Por quê? É interessante, porque o cara, às vezes, impulsionado pela curiosidade, ele pensa que é uma coisa e não é outra. É a mesma coisa numa analogia na nossa profissão, no caso da minha, tá? Na academia tem uma aula de funcional ou de ritmos. Mas o que é uma aula de ritmo? A gente sempre orienta, ó, venha, faça uma aula para você ver. Porque às vezes o cara pensa ser uma coisa e é outra. Então, esse livro, né, esse resumo que Kardec fez, foi justamente para isso. Aqueles curiosos, né, que teriam uma noção, né, resumida do que é o Espiritismo, e aí ficaria ou não, ele já decidia ali após aquela leitura simples e rápida. Ok? Então os textos, deixando, né, lembrando ao livre-arbítrio de quem ao término decidir isso. Os textos apresentados referem-se às noções de espiritismo, pelas manifestações dos espíritos, conteúdo, resumo, né, dos princípios da doutrina espírita e as respostas mais notórias, olha só, objeções. Então ele aproveitava esse livro para também, né, responder às objeções apresentadas contra o espiritismo. A gente pode ver que muitos no movimento brasileiro, ao se deparar com esse pequeno livro, por ser talvez muito simples, né, pequenininho, um pouco mais de centena de folhas, de páginas, perdão, o cara não dá o devido valor, não dá aquilo que realmente a importância, né? Ele vê o tamanho, ele é pequenininho, o cara descarta, sendo que não vê o conteúdo. Para Kardec, sempre o que importa para ele é o fundo, não a forma. E é isso que a gente tem que começar a ter, esse olhar mais crítico, podemos dizer, né? Mas assim, de não se iludir com a forma, mas ler o fundo, a mensagem que ele quer, ok? Só que tem que ser um estudo, né, sério, metódico, sequencial. E muitos têm uma visão um pouco distorcida deste livro. Isso eu até fiz propositalmente, muitos do movimento que a gente consulta, eles simplesmente ignoram essa obra. Tá? Só que ela é muito importante. Tanto para a gente ver, não quero que você acredite somente no Alê, né, na minha opinião, mas eu quero trazer agora um grande expoente do nosso movimento chamado J. Herculano Pires, no qual ele tece um comentário sobre este livro, o que é o Espiritismo. Vamos com o J. Herculanos? Vamos lá. Olha só o que J. Herculano Pires fala para nós. Esta obra, por ser tão simples, objetiva e pelo seu caráter de síntese fantástico, oferece um norte, olha lá, para aqueles que estão seriamente buscando iniciar na doutrina, bem como os mais tarimbados espíritas, onde proporciona a possibilidade de perceberem novas perspectivas e surpreendentes aspectos da doutrina. Então, J. Herculano Pires deu uma chacoalhada aí no movimento, trazendo a lume esse comentário sobre o livro. Por isso que eu falei no início, na justificativa, ele pode abranger, ele abrange desde aqueles novatos até aqueles que já têm um conhecimento aprofundado, porque sempre a gente está reciclando, tendo uma visão diferente, acrescentando novos elementos nas nossas outras leituras de outras obras que se somam a ter uma visão diferente. Então é sempre muito oportuno a gente ter este livro para dar uma leitura. Vou dar um pulinho ali no chat
para saber como é que tá. Tá tudo bem, pessoal? Me dê um retorno aí. Agora eu estou no chat aí. Vamos lá? Estou digitando também. Podemos prosseguir? Tá tudo certo? Olha, grande Fábio. Fábio Fadel tá aí, grande irmão. Eu só não, eu só não vou colocar uma figurinha para você agora aí. Vamos lá, grande Kátia, olha aí, Carolzinha. Carol, você tá viva, né, na Itália, né? Então tá bom. Cristina, grande Cris. Professora Elza, tá tudo certo? Podemos prosseguir, professora? Grande alegria tê-la aqui conosco. Edson Bolzan, lá de Poti. Legal. Grande Socorro. Help. Socorro, só vou te pedir uma coisa, não vai dormir não. Deixa eu ver quem mais. Poliana tá aí. A Eli. Pessoal do Erasto também tá aí. Obrigado pela presença. Grande Robson. Tudo certo aí, Robson? Podemos prosseguir? Vai auxiliando aí. Ok? Alice, tudo certo? A Carol ainda tá. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos adentrar agora no livro. Quem quiser, a gente vai começar pela nossa introdução. Então quem quiser acompanhar aí, pode ficar tranquilo na sua leitura. Então vamos lá. Esse livro, né, antes de a gente entrar na introdução, eu já vou dar uma, uma resumida aí. Ele está relacionadamente ligado ao livro dos Espíritos, tá? Tanto que ele vai pegar, isso vai decorrer da introdução e dos prolegômenos, tá? E ele também vai estar ligado a algumas noções do livro dos médiuns, tá? Então vamos lá. Então o que é o Espiritismo está diretamente relacionado com o livro dos Espíritos. E esse livro, como qualquer texto do grande Allan Kardec, possui uma clareza, gente, um objetivo e uma profundidade muito grande. Às vezes é algo inexplicável. Então ele coloca uma contribuição muito importante em termos didático, tanto que a gente vai ver ao decorrer dos encontros a didática, como um bom professor, né? Ele prezou muito por isso, ok? Lembrando ainda que ele atentou pela necessidade desse estudo assíduo, metódico, incessante do Espiritismo, porque quanto mais a gente seguir essas recomendações dele, melhor vai ser o aproveitamento dos nossos encontros, ok? Então vamos lá, vamos pelo prólogo, vamos pegar aí, prólogo. O prólogo, né, para aqueles que não estão muito por dentro, é um pequeno discurso que antecede ao corpo da obra. Tá? Ele pode ser feito tanto pelo autor, no caso aqui dele, né, ou por outra pessoa, mas nesse caso é o próprio Kardec, ok? Então vamos lá. Olha, isso é Kardec, tá? Estamos no livro já. As pessoas que têm o Espiritismo apenas um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer determinadas perguntas, cuja resposta, sem dúvida, obteria por um estudo completo da questão. Dá uma pausa aí. Quantos de nós, nos centros, no nosso dia a dia, no movimento, nós nos deparamos com pessoas, até aquelas mais antigas, que fazem perguntas que a gente fica assim, será? Será que é pegadinha? Ela está me testando? Será que ela tá, o que está acontecendo? De tão simples que é, de tão fácil e básica que ela não tem. Então, olha só, é isso que ele está tentando. Falta-lhes, porém, o tempo
e quase sempre vontade. Eu vou te falar que falta mais vontade do que tempo, tá? Porque tempo para a gente poder ficar mandando foto do Covid-19, todo mundo tem. Para ler, não tem, ok? Vontade necessária para se entregarem as observações perseverantes. Então, isso é orientação de Kardec, tá? Então, o que a gente pode tirar disso aí? Quantos de nós, né, não agimos assim ao nos depararmos no dia a dia do nosso cotidiano espírita? Muitos casos desses. Isso vamos continuar agora com Kardec. Desejariam antes de iniciar a empresa, isso é Kardec, tá? Pelo menos saber como o que estarão tratando. Se tal coisa merece o trabalho, né, de se ocuparem dela. Então, Kardec chamando a atenção para que, antes de a gente começar uma empreitada, né, uma empresa, ele usa aqui esse termo, a gente deveria ver do que se trata, para ver se merece a nossa entrega, o nosso trabalho, a fim de poder tirar bons frutos dessa empresa. Okay? Então muitos só querem se ocupar, estar inserido no contexto espírita ou num determinado grupo espírita, até mesmo na internet ou em qualquer lugar, mas não dá o trabalho de estudar. São os espíritas das palestras, os espíritas dos trabalhos voluntários. Não que não seja importante, é muito importante. Mas o objetivo não é só esse. Ok? Então, são os espíritos que assistem estudos somente pela internet, mas não se debruçam nos livros, não se aprofundam. Ok? Então, Kardec vai continuar dizendo: por essa razão, pareceu-nos útil apresentar um rápido esboço, a resposta a algumas questões fundamentais que nos são dirigidas diariamente. Ou seja, é aquilo que eu falei, no dia a dia de Kardec, a partir do lançamento, não foi o mesmo. Começou as pedradas fluídicas, como eu sempre falo com o Fábio, o Fabel, a chicotada fluídica, as agressões, as calúnias, os detratores, os opositores e tudo mais. E aqueles curiosos e simpatizantes também. Então começou a mudar a vida dele, do professor Rivaio. Ele não era o mesmo, tanto que nasceu Allan Kardec. Isto constituirá, vai continuar Kardec, para o leitor uma iniciação preliminar. Para nós, tempo ganho. Ou seja, ele vai repassar para aquela pessoa que está questionando ele, vai passar o livro, ele vai ler, vai ganhar tempo para ele fazer outras coisas, tá? Visto que, olha só, dispensados de repetir constantemente a mesma coisa. Por isso que ele teve a grande sacada de colocar essa brochura. E aí ele vai dizer sobre essa brochura. O primeiro capítulo contém sobre forma de diálogos, ou seja, Allan Kardec ele utiliza a fórmula de diálogo para poder explicar os termos, os fundamentos, a responder algumas perguntas, né? E ele vai colocando dessa maneira. A resposta às objeções mais comuns da parte dos que o ignoram, os princípios fundamentais da doutrina, bem como das refutações dos principais argumentos de seus contraditores. Então ele fala aqui sobre objeção e refutação. Objeção é a razão, argumento apresentado em oposição a uma tese prévia, ok? Enunciada. Refutação já é uma série de argumentos que prova, né, que destrói, ou prova, né, que destrói o que foi alegado. Réplica é uma contestação. Então notemos que nesse primeiro capítulo nós vamos ver Kardec utilizando
as muitas objeções e refutações, e a partir destes ele vai nos esclarecer, vai nos instruir e vai dar a luz do entendimento desses termos, ok? E ele vai continuar dizendo, esta forma, né, de diálogo, ele vai estar falando, né, pareceu-nos mais conveniente por não revestir da aridez própria do estilo dogmático. Aqui ele encontrou didaticamente um meio de não faltar com a educação, o que é comum, né, no estilo dogmático, no dogmatismo, que é quando são ditas verdades que não foram revisadas ou criticadas, de que a sociedade simplesmente tornou como verdade absoluta. Então aqui ele vai utilizar dessa forma didática e com muita educação, ele vai, polidez, que ele nunca faltou com isso com nada, e ele vai dar o recado, ok? Ele vai dizer também que no segundo capítulo ele foi destinado à exposição sumária das partes da ciência. Olha só, prática experimental, sobre a qual a falta de uma perfeita instrução, o observador estreante deve convergir a atenção se quiser julgar com conhecimento de causa. Constitui, de certa maneira, um resumo do livro dos médiuns. Então, ou seja, nessa primeira parte, nós vamos ter um resumo do livro dos médiuns. Ok? E aqui ele fala, ou seja, vai tratar das manifestações, né, do fato. E ele fala aqui que é o pedido sumário, a parte sobre a qual julgar com conhecimento de causa. Uma coisa que eu aprendi com Kardec, né, homem, né, que a crítica só se deve valer quando parte de alguém que tem o conhecimento. Então, antes de você criticar, veja se você tem o conhecimento para tal. Porque o que é muito comum? A gente julga sem antes conhecer. Isso serve até para o nosso dia a dia. Eu estou trabalhando muito em mim isso, e trabalho há tempo já. Estou tentando já evoluir um pouquinho. Porque às vezes a gente tem o hábito de julgar as pessoas, mas você sabe o que se passa com ela? Assim também são as teorias. Para você julgar uma teoria, você tem que ter o conhecimento. É isso que Kardec está nos dizendo, ok? Já na segunda parte deste livro, olha lá. Opa! Bom, peraí. Vamos lá. As objeções nascem, na maioria das vezes, das falsas ideias. Olha lá. As falsas ideias, feitas a priori sobre aquilo que não se conhece, é que eu acabei de dizer agora. Corrigir essas ideias é fazer frente às objeções. Então ele vai colocar à luz, né, ele vai explicar, vai nos instruir a fim de que nós possamos corrigir essa ideia de julgamento e, ao mesmo tempo, ele vai fazer frente às objeções, porque nós vamos saber o que é joio e o que é trigo. A gente vai saber separar. Como que eu vou separar joio do trigo, sendo que eu não sei o que é joio e nem sei o que é trigo? Então é isso que ele está dizendo, ok? Já no terceiro capítulo, olha lá, terceiro capítulo, pode ser considerado um resumo do livro dos Espíritos. Olha que legal. Contém a solução pela doutrina espírita de um certo número de problemas de maior interesse. Esse problema, esses de ordem psicológica, moral, filosófica, diariamente discutidos e dos quais até hoje nenhuma filosofia apresentou soluções tão
satisfatórias, que se tente resolvê-los com auxílio de toda e qualquer teoria, à exceção da chave oferecida pelo Espiritismo, ao ver-se quais são as respostas mais lógica e mais interessante que satisfazem essa razão. Este resumo, vai dizer Kardec, não é apenas útil aos estreantes. Olha só, isso é Kardec falando, tá? Poderão aqui, em tempo restrito e a pequeno custo, colher informações essenciais da questão, mas também, ele vai dizer, aos adeptos aos quais fornecerá o recurso da pronta resposta, às objeções que não deixarão de lhes ser apresentados, principalmente porque encontrarão reunidos num esboço sintético e num golpe de vista os princípios que jamais verão deixar de ter presentes à memória. Então aqui ele faz um resumão das partes desse livro, e aí eu quero saber de vocês. Tá tudo bem? Como é que tá? Tô aqui agora no chat, quero saber como que tá. Sandrinha tá aí, Sandra Fiore, Raquel, grande Márcia, Dani, grande Dani. E aí, tá tudo bem até aqui? Como que tá? Me dá um feedback aí, senão eu vou falando aí e vambora. Tá compreensível? Vai mais devagar? Como é que tá? Quero ter um feedback de vocês. Enquanto eu tomo uma água, eu aguardo aqui, que tem um pequeno delay entre eu falar e vocês aí captarem do outro lado. Obrigado, Luísa. Grande Marcos Augusto. Fabião. Grande Dejair. Oxa, muito bom mesmo. Obrigado pela sua presença. Tudo certo, Lauritinha? Oh, gente, Jesus está na sala do chat. Tamo bem. Tamo fechado. Jesus tá no chat. Chegou. Obrigado, Kátia. Tudo tranquilo? Grande Marco. O Marco está atrasado, hein? Vamos lá. Aqui, agora, nós vamos pegar o livro de novo. Vamos continuar a leitura. E o que é o Espiritismo? Então, vamos lá. Quero perguntar, antes de adentrar nesse final aí desse prólogo, quero perguntar para você, na sua opinião, o que é o Espiritismo? Vamos lá. O que é? O que é o Espiritismo, na sua opinião? Eu estou no chat aí. Vamos lá, quero lá. Grande Zé Antônio, lá de Taquara. Obrigado, hein? Ô Elza, obrigado. Para você, na sua opinião, Renata, o que é o Espiritismo? Vamos lá. Ô, grande Marcão, o grande Marcos Coach.
Valeu, obrigado pela participação, viu? Muito legal. Quem mais? Na sua opinião, gente, não precisa ter medo não. Sai do chat aí, vai. Sai do chat assim, no sentido, não fique escondido não. Dá sua opinião. Aqui tá todo mundo junto. Aliás, eu quero deixar uma, eu esqueci no início de deixar uma coisa muito bem clara, tá? Olha, preste bem atenção. Não é o fato de eu estar aqui, eu a ler, como um facilitador deste estudo, que eu sou diferente de vocês. Pelo contrário, nós vamos aprender juntos, estamos aprendendo junto. Então é sempre uma troca. Então quando eu faço alguma pergunta, é interessante você não ficar tímido de acertar, errar. Ninguém vai julgar se está certo ou errado, entendeu? Ninguém vai falar sobre isso. Mas eu gostaria que você desse a sua opinião, a sua participação, porque a partir disto eu vou reiniciar por um caminho ou por outro. Porque dependendo eu vou por um caminho, dependendo eu posso acelerar um pouco mais, eu posso ir por outras nuances. Então, não é o fato de eu estar aqui como facilitador que eu sei mais que vocês, pelo contrário, tá? A gente está junto aí. E é isso que eu quero. Nós estamos juntos. Nem mais, nem menos que ninguém. Todos somos iguais aqui. E eu quero deixar isso muito bem claro. Então, participa, erra, ou coloca o que você sente, porque aí a gente vai aprender. Eu sei como conduzir o caminho do estudo, ok? Então vamos lá. O Consolador prometido, muito bom, vamos lá. Jesus é a grande doutrina que nos esclarece. Jesus, quem sou eu? Vou te questionar, tá certo. Evani, detalhamento dos ensinamentos do Cristo, muito bom. Lídia Maria, uma filosofia, doutrina e religião, vamos lá. Valquíria Ribeiro, uma filosofia que nos proporciona uma melhora moral, perfeito, tudo com base científica. Grande Valquíria, muito bom. Aparecida Laura, consoladora e raciocinada. A terceira revelação é uma religião que fala sobre o amor e a caridade. O grande Zé Rodrigues, a reforma íntima, muito bom. Rosana, uma doutrina maravilhosa, muito boa. Que é isso, Marcão? Você me deixa vermelho aqui, velho. Tô da cor da camiseta. A grande Wanda, a Vandinha fala que a ciência, filosofia e religião. Cris, doutrina de cunho filosófico, religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral. Grande Fabião, ciência que estuda os espíritos e suas relações com a matéria. Muito bem. Edilson, grande. O pessoal de Araraquara está em peso aqui hoje. É uma doutrina de cunho científico-filosófico. Perfeito. A Lauritinha, estudo do aperfeiçoamento moral do homem. Perfeito. Grande Elza. Elza, eu vou te responder já já. Fique tranquila. Ok? Então vamos lá. Vamos aproveitar e vamos voltar ao livro. Okay? Lá, o que é o Espiritismo? Então, para responder Kardec, isso é Kardec, tá? Antecipadamente, em resumo, a questão formulada no título, detalhe, a professora Elza aí no chat, ela está usando a maêutica, ela quer a resposta com pergunta, tá? Então, para responder em resumo, a questão formulada no título, dizemos que, vamos lá, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Olha aqui, esse é Kardec, tá? Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, que é o fato espírito, né? Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes das suas relações. Então, muitos de vocês no chat responderam isso.
tá? E aí, vamos lá. Como que pode ser definido? Kardec vai falar. Pode ser definido assim. Vamos lá, com Kardec. Elza, a minha definição é essa. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, essa é a definição do que é o Espiritismo. Ok? Vamos analisar? Vamos junto? Sempre bom a gente analisar. Vamos lá, por partes. Ciência. Então, o Espiritismo é uma ciência. Então, ela nasce... Por que ciência? Ela nasce de uma combinação entre os resultados das experiências mediúnicas, das manifestações espíritas e de uma razão muito bem articulada pelo bom senso, pela lógica consistente de Allan Kardec. Então, eu vou parafrasear Cosme Mas, que ele fala: o Espiritismo é feito, constituído a 4 mãos. Mãos dos espíritos, mãos de Kardec. Ok? Então, por que ciência? Desta concordância entre a experiência e a razão que surgiu o conhecimento espírita, que é o fato, né? O fato espírita, as manifestações, a partir dele, dessa concordância entre o bom senso, a lógica de Kardec, né, que ele via as manifestações, as interações, né, as manifestações espíritas, surge dessa concordância o conhecimento espírita. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mediante essa definição do próprio Kardec, eu gostaria de perguntar para vocês: qual é o objeto de estudo do Espiritismo? Isso é muito importante. Eu estou aqui no chat para ver a resposta de cada um, ok? Estou aqui guardando. Rápido no gatilho aí. Qual é o objeto de estudo do Espiritismo? Vamos lá? Estou aqui. A Wanda diz que é o esporte. Olha, depende de que tipo de esporte. Grande. O Fábio diz que é os espíritos. Dejair também, grande Dejair. O Luiz Carlos também, os espíritos. Eu entendi, Wanda. Os espíritos. O Marcos, o intercâmbio espiritual. Marcou, qual que é o objeto? Aí tem mais que um objeto. O objeto do espiritismo é o Angela Alves. E o que é esse EZE? Ângela, não abrevia não, senão não entendo. Vamos lá, estou aguardando. O objeto do Espiritismo, vamos lá. A Kátia, a origem do... Você está me perguntando ou você está colocando, Kátia? É a comunicação entre o mundo corpóreo e o dos espíritos, segundo a Valquíria. O Marcos, os espíritos. Objeto. É objeto no singular, não é objetos. Ô Lu, você tá perguntando ou você tá afirmando?
A Ângela Alves, os espíritos. Muito bem. Jesus é os espíritos, está falado. Provar a existência dos espíritos. O objeto é o espírito. O Fábio, beleza, obrigado pela ajuda. O EZ deve ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, o objeto do Espiritismo é outro. Tenta ver aí, Ângelo. Qual que é o objeto do estudo do Espiritismo? Isso, Lu, os Espíritos, perfeito. Então vamos lá. Continuando. Vamos lá. O Espiritismo. Vamos lá, continuando, vamos por partes naquela afirmativa de definição de Kardec. O objeto de estudo do Espiritismo é o Espírito. Então, o Espiritismo trata do quê? Dos Espíritos. Ponto final. Ok? Eles, na verdade, como Kardec vai dizer na revista de 1864, no resumo dos fenômenos espírita, esses espíritos são alma dos homens que viveram na Terra em outros mundos. E tem a sua origem criado por Deus, como? Não sabemos, tá? Além desse mundo material que a gente interage, simples e ignorante, como diz os comentários da questão 115, simples e sem conhecimento, e seu progresso vai se dar através das múltiplas existências que ele vai alavancando para o seu progresso. Então nós vamos reencarnando e vamos progredindo, vamos alavancando até chegarmos, né, à perfeição. Mas somos hoje, isso para todos, tá? O produto de todas as nossas existências pretéritas. Somos imortais, olha só. Não morremos jamais. Esse ser que sobrevive à morte do corpo físico, que ele mantém a sua individualidade, que tem a sede da memória, da consciência, da vontade, esse ser que sente, que pensa, que reflete, que não perde nada, tanto do intelecto quanto da moral. Esse ser que tem a vontade, a ação, ok? Tá, essa ciência que trata da natureza. Tá, mas qual é a natureza? Isso aí é algo cogitativo, simplesmente? É algo, sei lá, abstrato? É fruto de alguma ideia louca aí, de algum louco? Não. Um pensamento surreal? Também não. Ele é um ser concreto, que atua no universo, que interage com a matéria através do seu corpo semimaterial. Porque nós sabemos que esse espírito ele é muito sutil. Ele não consegue atuar de uma maneira, né, saltar para uma maneira tão grosseira. Ele precisa de um intermediário, que é o corpo semimaterial. Tá? Mas e aí, qual que é o destino desse espírito? É chegar à perfeição. Deus jamais se contenta com rascunho. Ele quer ver eu, você, todos, encarnados ou não, perfeito. Ou seja, nós estamos mergulhados num processo contínuo de evolução, que é a lei de progresso, para chegar à felicidade relativa, conquistando os valores, agregando progressão na nossa escalada. Quando eu digo escalado, escala espírito. Tá? Então, este é o espiritismo trazido por Allan Kardec. Então, se hoje, a partir de hoje, alguém te questionar o que é o espiritismo, não se esqueça das recomendações de Allan Kardec. Ok? Olha, o que eu trouxe para esse primeiro encontro foi isso. Tá?
Quero agradecer a todos, pessoal da USE, através do nosso presidente Júnior Pinheiro, a Sandrinha, a todos que nos auxiliaram na tomada de decisão de aqui estar hoje, né, na divulgação, na formatação. Nós temos muitos aí que estão sempre nos colaborando, indireto ou diretamente. Quero agradecer. Se surgiu dúvidas, ótimo, perfeito, manda para mim que a gente vai formatar o próximo encontro, a gente vai trazer essas dúvidas e vamos juntos esclarecer, ok? Antes, então, já acabou. A duração vai ser em torno de 1 hora e alguma coisinha, senão você sai correndo, vocês deixam eu sozinho falando aqui, ok? O pessoal de Andiara lá já estava indo embora, nem ia esperar terminar. Então eu queria convidar a todos para fazer uma oração, uma prece de encerramento. Isso, vai desacelerando. Deus Pai Todo-Poderoso, com um pensamento elevado até vós e aos bons espíritos, rendemos graças por esse encontro maravilhoso que nos propuseste, a fim de levar a todos um pouquinho desse conhecimento espírita, que a partir de hoje as nossas reflexões, a nossa leitura possam ser mais aprofundadas, que nós tenhamos um olhar crítico num bom sentido, de analisar, como o mestre Kardec sempre nos ensinou, que nós possamos passar pelo filtro do bom senso, da lógica e da razão. Que nós sejamos, a partir deste encontro, multiplicadores desses ensinos e que nós possamos, para o próximo encontro, compartilhar, divulgar, trazer mais pessoas, a fim de que esse entendimento possa se efetuar numa perfeita troca. Em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, gratidão, Senhor. E é isso aí. Deixa eu dar uma passadinha no chat, a Robertinha está lá. Marcos, a gente vai tentar, dentro do possível, tá, fazer essa interação com o chat. Não é fácil, mas a gente vai tentar. Eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse e levasse meu carinho, meu abraço, onde quer que você esteja, que você possa sentir-se abraçado, já que a gente não pode abraçar, né, pessoalmente, né. Aqui é um jeito de a gente estudar dentro da conformidade atual, né, bem distante, sem contato e tudo mais, mas a gente vai trazer para o próximo encontro. Vocês vão ver a beleza que é esse livro. Então, vou fazer um convite. Vem comigo no próximo domingo, sem falta. Você e traga mais meia dúzia. Vamos lotar esse chat para a gente fazer uma interação mais acalorada. Eu gosto disso, tá bom? Muito grato a todos. Que Deus os abençoe sempre.